Vamos falar agora de outra notícia internacional. Também a gente está acompanhando a situação na faixa de Gaza. Hoje circulou a informação de que o Hamas tem assassinado pessoas, milicianos que agem na região. Eles acusam esses grupos de se aliarem a Israel. O Hamas, que entregou mais 2 corpos de reféns mortos em Gaza, entregou para Israel. Os restos mortais foram entregues à Cruz Vermelha hoje à tarde. Até ontem, o Hamas havia devolvido corpos de 7 dos 28 reféns. O Hamas libertou na segunda-feira 20 reféns vivos. Israel decidiu segurar a ajuda a Gaza até que Hamas entregue os corpos de todos os reféns. E eu falava sobre os assassinatos cometidos nessa quarta-feira, dias após o cessar-fogo. O grupo extremista assassinou pessoas em ruas da cidade de Gaza, publicando vídeos das mortes nas redes sociais. Num dos vídeos das execuções públicas, é possível ver 8 homens ajoelhados e vendados sendo baleados pelo grupo Hamas. Imagens foram publicadas no canal de TV de propriedade do grupo, numa rede social. O grupo extremista acusou as vítimas de serem de clã que colabora com Israel. A autoridade palestina afirmou que os atos são crimes hediondos, cometidos fora da estrutura da lei e sem julgamento justo. Dani, enfim, 2 informações, né? A retomada da devolução de corpos de pessoas que foram mortas, reféns que estavam sob posse do Hamas, e também grupos integrantes do Hamas assassinando pessoas de um clã que, em tese ou supostamente, colabora com Israel. O Hamas perdeu seus principais estrategistas, líderes, mas acaba reforçando o estigma, né, que fez com que Israel, durante tanto tempo, tivesse tanto apoio e até hoje encontre ressonância em setores não só da sociedade israelense, mas no mundo, né, para dizer que está se defendendo de um agressor terrorista. Espalhar imagens de você assassinando adversários em praça pública, por óbvio, não é a melhor maneira de fazer um mínimo gesto na direção do distensionamento, né, que é o que se espera agora em Gaza, né, a dificuldade para chegar ajuda humanitária para as pessoas que estão com fome, né, isso não atrai simpatia, né, pelo contrário, afasta. Agora, a gente precisa acompanhar os desdobramentos aí da evolução desse acordo, desse cessar-fogo, porque em 2 dias ele já se mostrou mais frágil do que aquilo que foi anunciado lá atrás, com recuos, né? Israel travando a chegada de ajuda humanitária de um lado e o Hamas promovendo o morticínio de adversários em praça pública do outro, né? Se não tem um adulto na sala, a coisa vai ficar muito difícil de andar, Sarza. Você, Sakamoto. Eu tinha até colocado, também postado mais cedo, né, que a Israel, que a ONU, né, ela reclamou, né, ela colocou, que eu estou até procurando aqui o texto para poder puxar os dados, né, mas que eu tinha puxado mais cedo, que é o seguinte: a gente recebeu todas as informações e foi bastante divulgado que o Hamas está agindo de uma forma contra os seus inimigos, os seus rivais, os grupos rivais locais, né, nos últimos dias, né, desde o cessar-fogo do dia 10, tanto sob uma justificativa de justiçamento daqueles grupos que teriam, segundo o Hamas, apoiado o governo de Benjamin Netanyahu, quanto, né, para tentar colocar ordem. Porque tem uma questão aqui: quando o exército o Hamas controlava a segurança de Gaza, o exército, as forças de defesa de Israel ocupam, tiram o Hamas, elas começam a fazer a segurança, ainda que de forma de uma força de ocupação. Quando ela volta, vai para trás, para as linhas, né, do tratado, né, para as linhas de retorno do exército mais próximo da fronteira com Israel, vira uma situação que nas ciências sociais a gente chama de anomia. É uma situação sem regra. Quem é que impõe a lei? Como evitar saque, como evitar estupro, como evitar a morte e assassinato. E então o que acontece? Por conta disso, os Estados Unidos deram uma ligeira liberdade para o Hamas agir como segurança desses locais. Só que aí o Hamas está impondo regras, inclusive assassinatos e execuções, né, de acordo com as suas necessidades políticas. E esse é um problema, está morrendo gente na mão do Hamas, né? Isso é um fato. E isso foi bastante noticiado.
O que foi menos noticiado, mas também está acontecendo, e a ONU, o Escritório dos Direitos Humanos da ONU para a Palestina, soltou uma declaração hoje preocupado tanto com as mortes do Hamas, quanto pelas mortes do exército israelense que continua matando civis. Esta é a declaração, né? O escritório da ONU falou: o exército israelense continua matando civis perto das linhas de retirada estabelecidas pelo cessar-fogo. É por isso que eu estava procurando a declaração exata. Então, ele estava contando pelo menos 15 palestinos foram baleados e mortos no meio nessas áreas, Diego. Então, o que acontece? Tá rolando problema, o exército, a ONU pede para o exército de Israel para controlar os seus soldados, né? E lembrando ambas as partes que o que está rolando no meio disso, Diego, é crime de guerra.